Rafael, Grupo Recupera Mais. Estamos aqui novamente com o curso de Dependência Química da Prevenção e Tratamento que toda família e líder comunitário precisa saber. Nosso curso aqui do ilustríssimo Dr. Pablo Kurlander. E estamos aqui continuando o módulo 4, tipos de prevenção, como evitar o problema. Estamos hoje com a aula número 13, que vamos falar de prevenção secundária. Família, líder, nós aprendemos aí, né, a prevenção primária, que é o período pré-patogênico, né? A gente já está falando agora de um período onde já se houve um estímulo, já se houve o momento do uso, e a gente já vai falar agora de intervenção, né? Quadro clínico caracterizado por necessidade de intervenção. Então, pessoal, a diferença, né, de patológico para patogênico, né, patológico do grego estudo, né, da doença. Patogênico é do grego patos, já é a doença, é o produzo. Né? No patológico é o ramo da medicina que se dedica a estudar, né, as causas da doença, os sintomas. Já o patogênico é relativo à patogênese, né, que provoca ou pode provocar a doença. Então, na prevenção secundária já estamos falando do período patogênico, né, da relação que provoca ou pode provocar, né? E se a gente está falando de um momento patogênico, né, de qual doença estamos falando? Então aí é onde entra os diagnósticos. É importante que nesse momento, né, de período patogênico, onde já houve ali o uso experimental, passando por recreativo, já se transformando em nocivo, para que seja feito um diagnóstico imediato, intervenção imediata para prevenir, certo, uma possível dependência química. E para isso é muito sério fazer um diagnóstico correto. Nós temos aqui vários CIDs, né, que vai do F10 até o F19, você pode dar uma pausa para olhar. Né? Também temos aqui subclassificações, né, além do CID lá de cima, por exemplo, o F19, nós vamos ter o F19.3, ponto 5 ou ponto 6 como exemplos aqui. Ó. No ponto 3, a pessoa faz uso de múltiplas substâncias e está num estado de síndrome de abstinência, certo? Sofrendo aí com a ausência da substância. No 19.5, além de fazer uso de múltiplas drogas, a pessoa também está com transtornos psicóticos. No F19.6, que é outro exemplo, a pessoa está com síndrome amnésica, né? Esquecendo das coisas. Então, é hora de fazer o diagnóstico para ter uma intervenção rápida para evitar danos piores. Aqui nós temos mais um quadro, né? Continuando, ó, que diz quando é que a gente deve agir. Está aqui, assim que ocorreu o primeiro problema físico, psicossocial, já é um padrão de uso nocivo, já é hora de intervir imediatamente para não chegar na síndrome de dependência. Já é num estágio de descontrole, certo? E o prognóstico, né, já relata que pode chegar a óbito. Então precisa intervir rapidamente aqui no uso nocivo, certo? Para que não haja um possível desenvolvimento futuro de um descontrole e a ponto de chegar no óbito. Nós temos aqui, né, mais aquele quadro continuando aqui, que a gente vem entender, ó, a prevenção primária já não funciona. A gente tem esses erros, às vezes, de querer fazer prevenção primária para quem já está precisando de prevenção secundária. Não existe mais trabalhar prevenção primária com quem está precisando de prevenção secundária. Né? E prevenção secundária já é outro ramo, já tem que fazer diagnóstico. Na primária não, na primária não houve estímulo. Então, às vezes a gente vê, né, algumas ações que são ações de prevenção primária, já não é mais prevenção secundária. Então é importante que a gente saiba disso, para que a gente não venha praticamente enxugar gelo, né, como diz o ditado. Aqui nós temos mais um quadro de padrão de uso, vai falar de uso nocivo e síndrome, mais uma vez para a gente relembrar o que é uso, o que é uso nocivo e o que é síndrome de dependência. Né? O uso é o uso. Nem todo uso é problemático. Exemplo disso são os usos experimentais, que muita gente volta. Claro que cabe ressaltar que mesmo o uso ocasional
não é isento de ter riscos e danos, certo? Mas a pessoa pode realmente ter tido um uso e não ter sido uma coisa tão problemática, no caso, por exemplo, do uso experimental, né? Já o uso nocivo já traz danos reais à saúde, né? Mas ainda não preenche critérios de síndrome de dependência. Um dos critérios, por exemplo, é a ausência da substância e a pessoa começar a passar por problemas físicos e psicológicos. Aí já é síndrome de dependência, né? Tirou a substância, a pessoa fica transtornado com sinais físicos, sinais psicológicos, comportamentais, problemas mentais. Isso já é síndrome de dependência, já não é mais apenas só o uso nocivo que está trazendo danos, prejuízos sociais, familiares, etc. Mas não, está atingindo também psicologicamente e fisicamente quando tem a diminuição da substância. Aí a pessoa já está realmente num quadro de dependência química, ou também chamado síndrome de dependência. Secundária, o restinho aqui que faltou. Então, prevenção secundária seria um conjunto de ações para corrigir de forma precoce, de forma antecipada, logo, né? Naquele período já patogênico, né? Notou alterações, já vai para o diagnóstico, tratamento precoce logo, né? Notou os primeiros sintomas, já vai ali para agir de forma a reduzir os prejuízos. Essa é a prevenção secundária. E como intervir, né? Diagnóstico de tratamento precoce. O que seria isso, né? Identificar qual é o padrão que a pessoa está tendo de consumo, né? Esse vai ser o diagnóstico. Uma pessoa que está fazendo uso de substância e está no uso nocivo, precisa ir rapidamente fazer um diagnóstico e um tratamento precoce. E aí a pessoa vai identificar com esse diagnóstico qual é o consumo, quais são as intervenções pontuais que pode fazer sem precisar internar, incluir a família nas intervenções e apresentar programas de atendimento disponíveis. Já na redução de danos, a pessoa vai avaliar os fatores de risco, proteção, avaliar quais foram os prejuízos, diminuir a evasão escolar, trabalhista e prevenir doenças e contribuir. Alguns pontos importantes, né, de prevenção secundária, né? Falamos ali, diagnóstico precoce. Para que isso? Olha, o diagnóstico precoce, né, vai fazer com que seja mais fácil tratar, né? Então, agindo com a prevenção secundária, de forma breve, né, de forma mais recente, vai facilitar o tratamento. O que acontece? Que a gente não faz isso, muitas pessoas não fazem isso, só vão procurar tratamento quando já se desenvolve o quadro de dependência química. Ok? Outra coisa importante, né? As ações feitas logo nesse diagnóstico, né, vão definir o final do resultado. Olha, se a gente fizer isso agora, o resultado final é esse. Então é por isso que é importante fazer uma prevenção secundária. Você já sabe qual é o futuro. Se fizer uma intervenção, uma prevenção secundária, vai definir o prognóstico. O prognóstico é o que vem depois, né? O diagnóstico também, plano de intervenção, deve ser construído de maneira interdisciplinar. Ou seja, nessa prevenção secundária já tem que também ter uma equipe multidisciplinar, com um olhar multidisciplinar, para que possa atender aqueles pontos lá que a gente falou do tratamento lá do NIDA, né, as questões, aspectos psicológicos, biopsicossociais, enfim, todas as necessidades do indivíduo. Outra coisa importante é que nesse período de prevenção secundária, a internação deve ser muito pensada, certo? Porque a internação vai paralisar a vida da pessoa, vai interferir diretamente em todas as áreas da vida do indivíduo e deve ser o último caso. Outra coisa importante na prevenção secundária é que a família tem que participar, tem que estar inclusa no processo, tem que ser um verdadeiro aliado nesse período que vai haver a intervenção. Ok, pessoal? E aqui a gente tem um resumo da retomada de conteúdos, deixa para vocês lerem, dá um pause e ler, ok? E aqui um glossário falando que são algumas palavras que aparecem aí nos slides, a gente não consegue, não conhece, também vou deixar vocês dar um pause e ler. E algumas curiosidades também para vocês darem um pause e ler. Até a próxima.
Estamos aí.